Seu áudio está desligado ainda. Boa tarde. Agora sim. Isso, boa noite. Boa noite. Meu nome é Gabriel, né? Mas isso você já sabe. Minha apresentação é sobre a sanidade em Chesterton, que é um tema que eu gosto muito, porque a sanidade sempre foi um tema que me cativou. E sendo um tema que me cativou, e pelo Chesterton tratar particularmente dessa questão, eu quis tratar dela. E quando eu escrevi meu TCC, eu baseei exatamente na frase que eu coloquei na epígrafe, né? Que ela está escrita de uma forma diferente daquela que eu li, né? Porque na forma que eu li está escrito assim: o homem sensato tem a tragédia em seu coração e a comédia em sua cabeça. Aqui vai estar escrita como um homem são, é aquele que tem as tragédias em seu coração e a comédia em sua cabeça. Eu gosto mais da primeira formulação da frase. Vou pegar aqui. A questão de sanidade em Chesterton, ela está muito ligada ao paradoxo. Inclusive, sem paradoxo, é impossível você compreender o pensamento de Chesterton, porque o pensamento de Chesterton é baseado inteiramente em paradoxos. E eu acho isso uma questão muito interessante, porque o paradoxo ele é uma forma de complexificação da consciência, porque ela abre a consciência para uma nova estrutura que é mais complexa, porque ela abarca mais coisas. Eu escrevi que o paradoxo está ligado à aceitação da realidade, e a aceitação da realidade é a condição da sanidade. Mas não só isso, o paradoxo produz sanidade na medida em que possibilita a saída da circularidade que restringe o desenvolvimento da pessoa. A condição circular é uma volta sem fim, e é por isso que a volta sem fim deve ser ampliada pela alteridade. A alteridade aqui ela não é vista só como se colocar no lugar do outro, né? Ela é vista como se colocar no pensamento do outro. Ou seja, é mais do que você pensar assim, vou me colocar no lugar dessa pessoa. Na verdade, você não vai só se colocar no lugar dessa pessoa, você vai pensar como essa pessoa. E conforme você pensa como outras pessoas, você vai aderindo mais pensamentos, e com esses pensamentos aderidos, sua consciência vai se expandindo. Você vai tendo uma expansão do horizonte de consciência. Tem uma frase que o Chesterton diz, que está escrito no livro Ortodoxia, né? Que o Ortodoxia, inclusive, juntamente com o Homem Eterno, são suas duas maiores obras, né? E também tem O Homem que Era Quinta-feira. Só que esse eu não cheguei a utilizá-la, né? É uma frase que Chesterton diz no Ortodoxia, o homem, quer dizer, o louco não é um homem que perdeu a razão. O louco é um homem que perdeu tudo, exceto a razão. E ele fala mais umas coisas. Seria muito mais verdadeiro dizer que um homem certamente fracassará por acreditar em si mesmo. A total autoconfiança não é apenas um pecado, a total autoconfiança é uma fraqueza. E assim o é porque quando o homem ele tem uma autoconfiança, ele segue muito na própria vontade. E seguir a própria vontade muitas vezes causa uma não abertura intelectual para o outro, entende? É por isso que a autoconfiança ela é muito enganosa. Deixa eu colocar aqui uma frase que... Aqui tem uma... Aqui... Cadê? Ele fala assim sobre a circularidade do raciocínio do louco, né? No momento em que sua mera razão se move, ela se move na velha rotina circular. Ela vai rodar e rodar em torno do seu círculo lógico. E essa frase ela faz muito sentido, por causa que uma pessoa louca, ela não consegue transgredir o próprio pensamento, né? Ela não consegue enganar a si mesma e chegar a uma transcendência que complexifique seu pensamento com novas coisas. Ela está presa nessa rotina. Se eu não me engano, no livro do Freud, que está escrito Além do Prazer, além do princípio de prazer, é claro, ele diz que o inconsciente é intemporal. E o inconsciente é intemporal por causa que o inconsciente ele se fixa eternamente, a pessoa vai repetindo as coisas. Os eventos repetem sem fim, e essa repetição se dá por uma má compreensão de algumas coisas que foram internalizadas, né? A pessoa se tornou neurótica, ela repete as coisas sem o saber. E conforme ela vai repetindo, ela vai continuando repetindo num círculo sem fim. É a própria lógica circular que Chesterton fala. E Chesterton, eu citei uma frase no começo que foi muito importante para mim, né? Que ele falou o seguinte: o homem sensato é aquele que tem a tragédia em seu coração e a comédia em sua cabeça. Mas vocês veem que
Já nessa frase você vê um paradoxo. A tragédia é um antônimo de comédia, e a comédia é um antônimo da tragédia. E você vê o seguinte, Chesterton, no livro O Napoleão de Notting Hill, que é um livro de ficção, ele diz o seguinte: acredito que é um homem que não deseja nada, exceto uma piada. É um homem perigoso. Por que ele diz isso? Primeiro, você vê que as coisas precisam se igualar e precisam se expandir. Quando ele está falando sobre um outro personagem no Napoleão de Notting Hill, ele fala que esse homem só acredita na piada, ou seja, ele só tem a comédia, e não tem a tragédia. E essa ausência de equilíbrio, essa virtude viciada, em certo sentido, causa uma circularidade. E eu vou citar agora uma obra que eu não citei no meu TCC também, né? Mas ela é muito característica e é um personagem bastante conhecido de vocês. O Coringa, no livro, na HQ, A Piada Mortal. O que sabe que o Coringa diz? Tem um momento que o Coringa diz o seguinte: quem nos obriga a ser racionais? E, de fato, ninguém nos obriga a ser racionais. E ele conclui o pensamento mais ou menos assim: não há cláusula para a sanidade. E tem outras frases que eu vou dizer do Coringa que vão ilustrar mais esse pensamento do Coringa. Observem o seu repugnante senso de humanidade, a disforme consciência social e o asqueroso otimismo. O mais repulsivo de tudo são as suas frágeis e inúteis noções de ordem e sanidade. Se isso for submetido a muita supressão, como esse pobre e patético espécime sobrevive ao mundo irracional e cruel de hoje? A triste resposta é: não, muito bem. A pessoa que busca ser sã, por exemplo, no raciocínio de Coringa, é uma pessoa que não vai sobreviver bem por causa que o mundo é insano. Então ele diz que a loucura é a própria opção para se viver no mundo. E completa o pensamento mais ou menos assim: qualquer outra opção seria loucura. Ou seja, agir de forma não louca no mundo seria loucura. Esse é o raciocínio de Coringa. Só que esse raciocínio, ele é baseado na própria vida desse personagem ficcional, né? Ele teve um dia ruim, inclusive tem uma outra HQ chamada Dia Ruim, né? Que conta um pouco melhor a história do Coringa, né? De forma mais detalhada. E ele sofre uma tragédia, né? No mesmo dia que a esposa dele morre, né? Não sei se é esposa ou se era noiva ou se era só namorada. Ele cai num tanque, né? E tem o rosto desformado, né? E ele baseia tudo a partir desse dia ruim, né? E você vê que é um raciocínio extremista, porque o Coringa está reduzido à sua própria condição de tragédia. E sendo reduzido à própria tragédia, ele acredita que tudo se baseia nesse dia ruim. Mas você também vê que na HQ do Batman, o próprio Batman teve um dia ruim. A gente sabe que a história do Batman, por exemplo, é que ele estava saindo do cinema com os pais, né? Não sei se é do cinema ou do teatro, mas o que importa. E no meio disso, o pai dele reage a um bandido, né? E acaba sendo morto. E esse dia ruim também já era o Batman. Só que essas duas realidades são opostas, né? Um sendo basicamente um cara que segue a ética kantiana, né? Age segundo a máxima tal que toda situação se torna universal, né? Que seria o Batman. E o outro seria um cara que não segue a máxima tal de ser uma ação universal. Você vê que são duas coisas opostas, mas que foram geradas pelo mesmo dia ruim. E eu quero completar esse pensamento com Chesterton, né? É uma frase muito engraçada, inclusive, quando você lê Chesterton, você ri muito, porque Chesterton conta piadas o tempo todo, e fala assim: um homem que imagina ser uma galinha é para si mesmo tão comum como uma galinha. Um homem que imagina ser um caco de vidro é para si mesmo tão sem graça como um caco de vidro. A homogeneidade de sua mente é o que torna sem graça, é a que torna louco. E somente pelo fato de percebermos a ironia de sua ideia que nós achamos engraçado. Somente pelo fato de ele não ver a ironia de sua ideia é que ele está internado em Hanwell, não por outro motivo. Preciso dar uma informação adicional nessa frase, é que Hanwell, ele é um hospício. É por isso que ele diz que o homem está internado em Hanwell. E, de fato, isso é engraçado. A gente consegue rir de um homem que se acha uma galinha, porque a gente entende que ele não é uma galinha. Mas o homem que se acha uma galinha, ele se acha uma galinha. Então, para ele não consegue compreender a própria loucura. Para ele não é engraçado. Ele é entediante. Para si mesmo ele é só uma galinha. Acabou. Para nós, a gente vê que ele é um homem que pensa ser uma galinha. Entende? A gente consegue compreender que a realidade é muito mais do que isso. E quando a gente consegue perceber isso, isso torna engraçado. Mas para ele é só tragédia. Eu também citei no meu TCC que sobre uma questão da vontade, né? Porque a vontade ela é muito importante
no pensamento de Chesterton, né? E ele diz uma frase que escreveu no jornal, né? O que amargura o mundo não é o excesso de crítica, mas a ausência de autocrítica. A gente vê muita crítica social hoje em dia, mas a gente não vê autocrítica. A gente diz, eu posso dizer até que o pensamento autocrítico é algo que se perdeu, entende? Geralmente é algo mais religioso, né? Geralmente o pensamento autocrítico é algo que o homem está sempre se autocriticando para chegar-se a uma perfeição, uma santidade, né? Mas isso não é muito comum no mundo contemporâneo, né? E eu citei A Descoberta do Outro, que é um livro do Gustavo Corsão, e ele fala sobre a opinião, né? E ele fala o seguinte sobre a opinião. A opinião é uma atitude que o sujeito toma diante de um objeto sem que o objeto importe. Não se mede pelo objeto. Não tem proporção com ele. Precisa do objeto para sair do sujeito e voltar ao sujeito. Tem razão importa sem que o objeto importe. Ou seja, a opinião é algo que não se refere muito ao objeto. Ela vai do objeto para voltar ao sujeito. Porque o que importa na opinião é o próprio sujeito e não o objeto. Ou seja, ela existe para só justificar o sujeito. E Corsão também tem outra frase sobre isso. No uso corrente do termo, a opinião fibroma na inteligência produzido pela recusa diante da objetividade, porque de pequeno e modesto dado da inteligência possa ser considerada a mais alta e mais dignificante conquista. Quem se nutre alegremente com esse alimento, achando-o gostoso e suculento, é como quem deixa de comer a carne, o pão e o vinho para apregoar as superioridades e virtudes do palito. É contra essa estranha dieta que sinto estranha indignação. Ou seja, a opinião, ela se recusa a abrir-se, entende? Ela é muito mais volitiva do que intelectiva. E essa característica volitiva estraga a inteligência, por causa que não cabe a vontade de inteligir. O que cabe é a inteligência inteligir. Não é o papel da vontade de inteligir. Corsão também nos diz, podemos então localizar a ponta da raiz, o fíbulo nervoso onde mora o princípio de uma opinião. Eliminar as outras partes de nosso interior, sobra aquela que é mais irritável, mais ferida, aquela que vive a esbarrar na limitação incômoda dos objetos, à vontade. Ou seja, um dos problemas que as pessoas têm hoje seria uma complexificação da consciência. Porque a gente sempre tem a ideia de que ou é algo totalmente isso ou totalmente aquilo, entende? Por exemplo, as pessoas vão debater, por exemplo, sobre sistema penal, punição e reeducação. Muitas pessoas discutem em termos só reeducacionais ou termos só punicionistas. E isso acaba limitando a discussão. Não existe, às vezes, ausencia-se uma complexificação necessária. Tillich, por exemplo, eu citei o Tillich só uma vez, e ele fala sobre passar uma mensagem e como as pessoas devem compreender a mensagem. Vou citar uma frase que é mais ou menos cristã, mas o objetivo não é fazer uma apologética cristã. Como fazer tornar a mensagem ouvida e vista, então rejeitada ou aceita? A questão não pode ser como fazer a comunicação do evangelho até que outros queiram aceitá-la. Para como fazer... Para isso, ele fala assim, a questão pode ser como fazer a comunicação do evangelho até que os outros queiram aceitá-la. Para isso, não há método. Comunicar o evangelho significa colocá-lo diante das pessoas até que elas estejam prontas para decidir a favor ou contra ele. O evangelho cristão implica uma questão de decisão. Ele deve ser aceito ou rejeitado. Tudo que nós, que comunicamos o evangelho, pode fazer o que é tornar possível para uma genuína decisão. Ou seja, é preciso tornar as pessoas capazes de aceitar ou não a mensagem. Só que hoje há muito uma coisa que eu chamo de leitura camisinha, né? Que é uma leitura que não busca compreender o pensamento do outro, ela busca ler o outro através de alguém que você gosta, entende? É como, por exemplo, vou pegar um autor cristão para entender o marxismo, ou pegar um autor marxista para compreender o cristianismo. Isso é um exemplo claro de leitura camisinha, ou seja, uma leitura que estrutura a partir da vontade. Quando você quer buscar, por exemplo, compreender a oposição do cristianismo ao marxismo, ou a oposição do marxismo ao cristianismo, ou a oposição do cristianismo ao marxismo, você precisa de duas autoridades. Uma autoridade cristã e uma autoridade marxista. E não uma só. E Chesterton ele também completa esse pensamento dizendo: o homem comum sempre foi são porque sempre foi um místico.
Ele tolera o corpúsculo. Ele sempre teve um pé na terra e outro no país das fadas. Ele sempre se deixou livre para duvidar de seus deuses. Mas, ao contrário do agnóstico de hoje, livre também para acreditar neles. Ele sempre acreditou mais com a verdade do que com a consistência. Se ele visse duas verdades que pareciam contradizer uma outra, ele tomaria duas verdades e a contradição junto delas. E Chesterton, esse paradoxo que visa compreender aos outros, que visa ter alteridade, tanto na consciência quanto na empatia, foi sempre importante. Tanto que Chesterton tem uma frase sobre democracia. Em suma, a fé democrática é esta, que as coisas mais terrivelmente importantes devem ser deixadas para os homens comuns, o acasalamento dos sexos, a criação dos jovens, as leis do Estado. Isso é democracia, e nisso eu sempre acreditei. E aí também tem uma frase sobre democracia e tradição. A democracia nos diz que para não negligenciar a opinião de um bom homem, mesmo que ele seja nosso criado. A tradição nos pede para não negligenciar a opinião de um bom homem, mesmo que ele seja nosso pai. Então, isso foi sempre importante. E é isso que eu quero concluir no meu pensamento, né? Que o paradoxo, ele é a condição do real, mas é para todas as coisas na vida. O paradoxo, no Chesterton, é um paradigma, tal como é propriamente no cristianismo. Muitas pessoas têm o cristianismo, muitos pensadores tiveram o cristianismo como paradoxo. Tanto que tem uma frase de Simone Weil, que inclusive ela fala sobre até o ateísmo, né? E ela diz, por exemplo, cadê? Tô achando aqui. Ela diz que, por exemplo, o ateísmo, ela assiste até como o ateísmo purificador, ou seja, é preciso ser ateu para acreditar-se em Deus em certo modo, porque quando você está buscando a Deus, você precisa de uma pureza. Essa pureza, ela se cria pela não aceitação de uma noção momentânea de Deus. A noção de Deus vai sempre se complexificando, sempre se tornando mais epistemológica, mais correta, mais precisa. E é por isso que ela diz que o ateísmo é importante. Tem uma parte que ela diz sobre o ateísmo purificador, que ela diz o seguinte: há dois ateísmos, um dos quais é uma purificação da noção de Deus. Talvez tudo que é mal tenha um outro aspecto que é uma purificação ao longo de um avanço para o bem. E um terceiro que é o bem superior. Três aspectos a serem bem distinguidos, pois confundi-los é um grande perigo para o pensamento e a condução efetiva da verdade. Entre dois homens que não têm a experiência de Deus, aquele que nega talvez seja o mais próximo dele. E eu creio muito na Simone Weil quando ela fala isso, porque aquele que nega Deus, ele se recusa a ter uma visão meio que parcial, meio que incompleta sobre Deus. E essa recusa torna-o mais capaz de procurar uma compreensão melhor sobre Deus. E eu acho que essa ideia de ter um certo negativismo, procurando sempre complexificar, sempre buscando melhorar, aprimorar essa ideia de circularidade, mas também expansividade, ligada ao paradoxo, ligada à citação desses paradoxos que complexificam e aumentam a compreensão, é o que importa e é o que traz a sanidade. Assim termino a minha apresentação. Muito bom, Gabriel. Deixa eu pedir pro pessoal dar uma aterrissada, ok? Porque você voou, Gabriel. Parabéns, viu? Todos nós conhecemos você estava nervoso, mas veja só, o seu nervosismo é justificado por um lado pela natureza humana, mas injustificado pela qualidade da apresentação. Foi excelente, gostei muito. Nós sabemos, toda sua seriedade enquanto eu estudo, nós sempre vimos o Gabriel anotando tudo que ele lia, estudando com o método próprio dele, e com grande fruto nós conhecemos, né, quem conhece mais o Gabriel proximamente. Então eu queria fazer esse elogio, não apenas para tranquilizá-lo, né, porque é meu papel, mas também por uma questão de honestidade, né, da minha parte. Quando eu disse para gente aterrissar, porque realmente a gente entende que você decolou rápido. Sabe aqueles aviões que chegam, né, a 10 mil pés rapidinho? Não sei nem se 10 mil pés se voa, mas foi muito bom, gostei bastante. Eu gostaria de fazer algumas observações rápidas, devido até ao tempo e também, enfim, é apenas o que eu me proponho fazer e abrir para vocês comentários, para o professor Fábio e os demais colegas comentarem caso queiram. Chesterton tem uma frase muito interessante que não é exatamente assim, mas que o Gabriel vai entender, que eu acho que toca muito nessa questão da sanidade e da insanidade do ponto de vista em que nós vivemos atualmente, da negação
de uma certa insanidade sadia e da deusificação e da adoração de uma sanidade universal padronizada, né, encaixotada. Que diz assim que o problema da infância não é dizer para as crianças que os dragões existem, mas é dizer que é possível vencê-los. É diferente. Os contos de fadas não dizem. Claro que o dragão não existe. Mas não é isso que está por trás do conto de fada. O que diz para a criança é justamente isso. Se existe ou não existe é outro problema. É possível vencer, ou seja, é possível vencer o quê? Os dragões, representados por vários outros aspectos, na verdade, da vida, que eles enfrentarão quando crescer. Então, essa sanidade de que dragão não existe, e essa absurda insanidade de que é possível vencer dragão que não existe, eu acho que isso é um jogo de equilíbrio humano que nós temos perdido no mundo atual, né? De que idolatra a razão acima de tudo, na verdade, e que rotula espectros como doença mental, etc., que são classificados como vários tipos de doenças que às vezes a gente não sabe dizer exatamente o que é. Mas é fácil rotular, é fácil colocar num canto, é fácil tratar entre mil aspas, mas que por trás daquilo às vezes tem gênios extraordinários. Ao longo da história, a história prova, na verdade, Gabriel, que há muitos gênios que depois, observando pela ciência moderna, pela medicina, eles tinham espectros que hoje em dia são autistas, e outros tipos de doenças, entre aspas, né, que são classificados, mas são gênios que eram gênios porque eram assim, na verdade. Então, por exemplo, acho que isso está na base da questão da educação. Nós encaixamos a educação num padrão de pessoas normais e esquecemos de observar que a diferença entre uma pessoa e outra talvez seja classificada hoje como uma normalidade e apenas diferença. Eu não sei se vocês chegaram a assistir um vídeo, acho que já assistimos até em sala de aula já, do Ben Robson, em que ele comenta aquele fato de uma menina que a mãe ela não conseguia aprender como as demais coleguinhas da escola, a mãe levou ao médico, o médico observando a criança de longe, ele falou: filha, a sua filha não tem problema nenhum, a sua filha apenas ela é dançarina, leva ela para uma escola de música, ou seja, ela vê o mundo através da dança. Você não vai estudar matemática para ela, ela não vai ter sucesso na vida, esquece, ela vai ser um fracasso. E ela se tornou uma das maiores dançarinas do mundo à época, né, e ficou bilionária naquilo que ela fazia. E ela nunca estudou segundo o modelo padrão, ou seja, teoricamente ela tinha alguma normalidade, se alguém pudesse julgar na época, que insanidade é fazer isso, na verdade. E foi a maior sanidade no caso dela. Eu acho que isso é um ponto para nós que, como nós dizíamos, que daqui sairão mestres para o futuro, de pensar a educação nesse ponto de vista, de entender as diferenças, não como insanidade, mas talvez até como sanidades diferentes, ou até genialidades, na verdade. Eu acho que a maior sanidade, entre aspas, que há no mundo de hoje é não correr riscos, como disse o Gabriel na apresentação dele, e inclusive o risco da opinião dos outros. Por isso que as pessoas são tão iguais. E igual por baixo, não igual por cima, na verdade. É porque tem medo de mostrar quem é, com medo da opinião dos outros. Isso parece ser sanidade? Me parece, a meu ver, uma das maiores insanidades, na verdade. Eu queria comentar, para terminar, o Gabriel falou uma frase, eu achei tão cheia de sabor, uma frase curta, ele disse assim: o meu TCC. Né? Eu não gosto muito de siglas, sabe? Eu acho que as siglas elas meio que tiram o sabor das coisas, né? Às vezes representa TCC, né? A gente tem até medo, né? Ai, TCC, coisa chata, né? Coisa protocolar. Não, é um trabalho de conclusão de curso, é uma coisa importante. E quando ele fala meu TCC, é meu mesmo, é seu mesmo, sabe? Ele falou com autoridade, todos vocês, o Igor também. É seu, e isso é bom que seja seu. E levem como seu mesmo, sabe? Não é uma coisa que você copiou, que você apenas repetiu, não, você trouxe para nós coisas novas, e sobretudo para você, que daí sairá outras coisas. Eu tenho um professor meu que um dia foi fazer uma palestra num presídio. Com isso eu termino, tá, pessoal? Passo para vocês. E no presídio, pegando a ponta do Chesterton, né? Ele observando aquelas fisionomias, foi na década de 50. E viu que tinha pouca diferença entre as pessoas que estavam dentro e as pessoas que estavam fora. E ele expôs o problema. Qual a diferença, então? O que separa quem está dentro da cadeia e quem está fora? Ele, filosoficamente, começou a pensar, professor de filosofia. Ele pensou: eu acho que eu já sei o que é. É que em algum momento, por alguma razão qualquer, por algum acidente das circunstâncias, as pessoas que estão fora fizeram em algum momento algum exame de consciência sobre as próprias ações, né? Então, ou seja, parou um momento e se analisou, aquilo que o Gabriel falou há pouco, né? E estão dentro por algum motivo, por alguma circunstância, foram fazendo e não se analisaram, não pararam, não recuaram, não consertaram, não pediram ajuda e pronto. Erraram tanto que um dia foram pegos e estão pagando por isso. Não é verdade? Então, eu acho que eu queria trazer para circundar um pouco do comentário. Eu gostei muito da apresentação. Chesterton é talvez uma figura que vocês não conheçam. Eu até ia pedir para o Gabriel, se pudesse, em 2 palavras, Gabriel, dizer quem é Chesterton. Essa é a minha pergunta que eu faço e assim passo depois para vocês.
Opa, voltando aqui. Eu diria que Chesterton ele pode ser definido em duas frases. A primeira é que ele é o apóstolo do senso comum. E a segunda é que ele é o príncipe dos paradoxos. E essas duas frases que o definem já trazem em si um paradoxo. Como alguém pode ser o apóstolo do senso comum e também o príncipe dos paradoxos? E para Chesterton, sempre teve essa busca de trazer de volta a intelectualidade ao povo, de ligar o intelectual à comunidade, para trazer até um pouco de senso de realidade, né? Todo o pensamento que Chesterton pensava, ele aplicava também a uma pessoa comum. Por exemplo, se ele tivesse que pensar sobre o feminismo, ele aplicaria a uma mulher real e concreta na linha de raciocínio. E essa ligação entre o real e o ideal sempre foi característica importante. É assim que eu definiria Chesterton, alguém que busca uma compreensão do real e do ideal, sempre buscando um paradoxo que eleve o pensamento, mas também traga-o não só uma abstração maior, mas também uma condição de realidade maior. Muito bem. Localiza um pouco ele na história, no tempo, quem foi, casado, o que ele fez, figura dele, qual que era o papel dele na sociedade para que se destacasse como filósofo moderno, né? Tão contemporâneo a nós. Chesterton, ele está ligado entre o século XIX e o século XX. Ele foi casado com uma mulher que, inclusive, ela era anglicana. Chesterton, por um tempo, ele foi anglicano, mas posteriormente ele se converteu ao catolicismo, né? Inclusive, eu tenho 3 livros dele em casa, né? Mas também já li outros, que é Esse Homem Eterno, Ortodoxia, que é o meu livro predileto, e também é um livro que eu mais, um dos livros que, é o livro que eu mais gosto, que eu mais gostei toda a minha vida, né? Tenho Todos os Caminhos Levam a Roma, e infelizmente não tenho tremendas trivialidades, né? Mas você vai ver que historicamente Chesterton está ligado a um revivalismo cristão, né? Quando Chesterton ele começou a escrever, e ele escreveu encarando muitas pessoas, né? Ele influenciou de modo tal a sociedade que ele reavivou toda a cristandade perto da Inglaterra. E também, Chesterton, ele é o único inglês, na verdade, o segundo inglês, né? O segundo inglês que recebeu o título de defensor da fé, né? Que está até no começo aqui desse livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, né? Cadê? Ó, Henrique VIII e ele. outro inglês seria chamado de Defensor Fidei, agora pelo Papa Pio XI, em pleno século XX, essencialmente por ter feito o caminho de volta da igreja anglicana para a católica. E esse inglês foi Gilbert Keith Chesterton. Ele estava ao lado de, qual o nome? Aqui, deixa eu procurar. O rei Henrique VIII, que criou a igreja anglicana, né? Primeiro ele foi colocado como defensor da fé e depois ele foi colocado como criador da igreja anglicana, né? Muito bom, Gabriel. Excelente. Acho que a única coisa que faltava é a gente localizar para quem não conhecia a Chesterton. E mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado pela sua apresentação. Está aqui aberta a palavra para vocês, queridos. Vou falar com o nosso Gabriel. O Vitor tem uma dúvida aqui, pessoal. Deixa eu ler aqui a dúvida do Vitor. Ele diz assim: minha dúvida é, diante dos paradoxos ao desespero, diante desse sentimento, a saída seria a busca pelo cômico, pela comédia? Seria isso, Gabriel? Não sei se foi clara a pergunta. Eu estou pensando. Bem, eu creio que o paradoxo ele não deve ser pensado de uma forma tão abstrata. O paradoxo ele deve ser localizado numa condição vivencial, a condição que você momentaneamente vivencia. Se o seu problema atualmente for o desespero, for a tragédia, você deve superar essa tragédia pela comédia. Mas agora, se o seu momento for de comédia, você deve ter um pouco de uma tragédia, né? Uma crueza que interligue-o à realidade. Porque, usualmente, para você sair de uma circularidade, você precisa aderir a algo que seria o oposto dela, né? E quando você sempre deve pensar intelectualmente a partir da sua realidade. Pensar chestertonianamente é pensar através de uma abertura intelectual, né? Eu poderia dizer até que, eu até escrevi na minha anotação, que a sanidade é uma virtude epistemológica.
E assim o é por causa que a sanidade, ela se abre ao entendimento, ela se abre à realidade. Simone Weil, que foi chamada até de freira anarquista, né? Ela tem uma frase que diz mais ou menos assim: a inteligência, quando é exercida, ela se cala. O que isso quer dizer? Ela está dizendo que quando a inteligência se exerce, a vontade, a força volitiva se cala. Você deixa de pensar como si mesmo, né? Você deixa de acreditar em si mesmo e busca algo que está lhe faltando, entende? É uma transcendência. Leonardo Boff, ele escreveu no livro Transcendência e Pseudotranscendência, se não me engano. Ah, não, Tempo de Transcendência. Eu estou confundindo o tema com um título. Ele diz o seguinte: a característica da pseudotranscendência é ela ser alienante. E por que ela é alienante? Por causa que ela te prende num círculo. A transcendência, ela se conecta com esse ciclo. Ou seja, além de ela te elevar, ela introduz no cotidiano de forma a ampliá-lo, de forma a deixá-lo mais saboroso. A experiência pseudo-transcendente não se conecta. Então, você precisa buscar algo que te conecte com a realidade e, ao mesmo tempo, te faça subir. É assim que eu vejo a solução. Você precisa pensar a partir do seu momento. Assim, ó, o que eu estou fazendo agora? O que eu estou sentindo agora? Eu preciso de algo que reestruture a minha realidade a partir de uma complexificação. E qual será o meu extremismo momentâneo? E como combater o extremismo de modo a tornar minha vida mais complexa e mais sã? No próprio livro Ortodoxia, Chesterton vai pegando várias ideias dispersas e colocando-as num corpo, de forma que esse corpo gere aquilo que chama de ortodoxia ou sanidade. Assim que respondo. Muito bem. Espero que o Vitor respondeu, perfeito, amigo, obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta para o nosso querido Gabriel? Agora nós vamos decidir quem será o próximo apresentador. A Alane quer apresentar, então as damas, ladies first, não é isso? Claro, sem dúvida alguma, já seria pela ordem. Eu só pediria 2 minutinhos, se vocês pudessem de pausa para quem queira ir ao toalete, e eu preciso ir, por isso que eu estou pedindo em nome de todos, mas eu volto rápido, pode ser, pessoal? Por favor, se puderem servir aqui